Eu vou falar de transtorno de personalidade borderline. E aí, já teve algum na clínica? Quem atua em clínica provavelmente já recebeu algum paciente, normalmente encaminhado pelo psiquiatra, às vezes encaminhado, às vezes não é encaminhado, enfim, que tem o transtorno de personalidade borderline. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse tipo de transtorno, porque de fato ele vem acontecendo com bastante frequência, muitas pessoas aí já viram por aí pessoas com transtorno de personalidade borderline, então não é um transtorno incomum, tá? Não é difícil de encontrar pessoas diagnosticadas com esse transtorno. Então, às vezes, é importante a gente ter esse conhecimento até para saber lidar com essa situação, porque é um dos maiores desafios da clínica, tá? E normalmente essa pessoa, às vezes ela vem por ela mesma, né? Porém, eu, pelo menos nos casos que peguei relacionado a transtorno de personalidade borderline, é até difícil falar o nome, né, gente? Mas os casos de transtorno de personalidade borderline, a gente encontra aí com bastante frequência na clínica encaminhado pelos psiquiatras, tá? Então, muitas vezes essa pessoa faz um tratamento com o psiquiatra e é encaminhado aí para a clínica para que a gente faça o tratamento comportamental, tá? E dois, por que é importante falar sobre esse transtorno? Primeiro, porque aparece com frequência na clínica. Depois, porque de verdade é muito desafiador reter esse paciente, tá? Então a gente precisa ter um jogo de cintura, precisa conhecer sobre o transtorno desde o começo, porque para reter esse paciente realmente é um desafio, não é fácil, tá? Justamente por algumas características desse transtorno que eu vou falar, como a inconstância, por exemplo, né? Eles têm aí uma inconstância muito grande. Então, a retenção desse paciente é um desafio para cada um dos psicólogos que recebe esse paciente na clínica. Então, a formação de vínculo desde a primeira consulta, ela tem que ser estabelecida com muita sabedoria, com muito respeito, obviamente, ao transtorno, mas a gente precisa, de certa forma, ter bastante jogo de cintura, ter bastante habilidade para conseguir, de certa forma, reter esse paciente, porque isso é importante, né? Para o processo evolutivo dele, é importante que ele fique no tratamento, né? Não adianta ele vir 2, 3 vezes e depois ir embora. Então, é importante você, de certa forma, fazer uma retenção bem feita, porque se ele vir e ficar, eu acredito que, com certeza, a gente acaba tendo um retorno muito mais positivo, tanto para a gente, que isso é o nosso objetivo, mas principalmente, que é o maior objetivo, para o próprio paciente, tá? Então, reter esse paciente é muito importante. E o terceiro motivo que eu resolvi falar sobre ele, o terceiro motivo que eu acho que é importante a gente dar uma atenção especial sobre transtorno de personalidade, transtorno de personalidade borderline, é justamente a gente entender que dentro das características, dentre as diversas características desse transtorno, uma das características importantes é justamente a ideação suicida e o comportamento autodestrutivo. O que é esse comportamento autodestrutivo? Então, às vezes, a pessoa não tem uma tentativa de suicídio importante, pode acontecer, porém, ela tem comportamento de se automutilar, se cortar, se autoagredir, né, quando ela está em crises muito intensas aí de dor. Então, ela realmente tem um comportamento mais autodestrutivo, então é muito importante a gente observar isso desde a primeira consulta, para que a gente consiga aí trabalhar com um foco mais direcionado para essa pessoa, com um foco mais detalhado, tá? Então, esse diagnóstico normalmente vem do psiquiatra, né? E é o ideal que a gente, se perceber, também faça o encaminhamento psiquiátrico, porque de fato essa pessoa vai ter aí que fazer algum tipo de regulação emocional com medicação. Mas a gente entendendo tudo isso desde a primeira consulta, a gente consegue, de certa forma,
dar um suporte maior, fazer com que a gente consiga aí prevenir questões relacionadas a essa ideação suicida, por exemplo, e também fazer um acolhimento mais bem feito, conseguir, de certa forma, acolher aquela dor, tentar entender todo aquele processo para falar a língua daquela pessoa. Mas, gente, e aí, gente, o que é o transtorno de personalidade borderline? O que é, né? Muitas vezes a gente precisa observar, porque ele pode sim ser confundido com depressão. Então, o diagnóstico ele não é fácil, por isso que eu digo que é importante a gente entender desde o princípio o que é alguns transtornos de personalidades, para a partir daí a gente conseguir acolher aquele paciente de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais assertiva. Então, muitas vezes a gente pode sim confundir com depressão em princípio, dependendo do estágio que aquela pessoa está, se ela já teve algum tipo de ideação suicida, se ela tem comportamento de automutilação, facilmente, se a gente não tem o conhecimento dos outros transtornos, a gente vai confundir com depressão. Mas, principalmente, a gente, por conta dessa instabilidade muito grande do humor, a gente pode também confundir com transtorno afetivo bipolar. Mas antes de falar dessas confusões que a gente pode fazer, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o transtorno para a gente conseguir entender esse transtorno de personalidade borderline. Mas o transtorno de personalidade borderline ele é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoal, instabilidade na autoimagem, flutuação extrema de humor e impulsividade. O diagnóstico a gente dá por critérios clínicos, tá? Então, na verdade, a gente vai examinar uma série de fatores que caracterizam esse transtorno para entender se ele tem ou não tem a questão relacionada ao borderline, tá? Por que ele pode ser confundido aí com o transtorno de personalidade bipolar, por exemplo? Porque justamente por causa das variações de humor, tá? Então, muitas vezes a gente entende aí que isso daí é um transtorno de personalidade bipolar, porque a gente vê uma variação muito frequente no humor. Porém, quem sofre com transtorno bipolar, ele tem sim variação de humor, mas o borderline, ele na verdade, ele tem uma impulsividade, o humor, ele muda muito rapidamente em resposta a determinados estressores. Então, não necessariamente ele vai ter uma mudança igual o bipolar. O bipolar, às vezes, ele fica num determinado estado por meses, né? E diferente disso, o borderline ele tem uma mudança muito intensa e é especialmente quando os estressores eles são estressores interpessoais, tá? E no transtorno bipolar, o humor ele é sustentado, ele é mais sustentado e menos reativo. E as pessoas costumam ter alternâncias significativas de energia. Então, às vezes, ela está numa energia muito grande e daqui a pouco ela muda de uma forma muito brusca, entende? Então, é diferente. Digamos que se fosse caracterizar, eu até com bastante cuidado é importante falar isso, mas o bipolar ele tende a ser um pouco mais estável em cada um dos estágios que ele passa. E o borderline, não, a inconstância é muito grande, tá? Às vezes ele tá aqui e depois ele tá aqui, tá? E a dificuldade da pessoa com borderline de formar vínculos também é muito grande, tá? Então, quem sofre com esse transtorno tem uma dificuldade de formar vínculo muito grande. Ela gosta de ajudar pessoas muitas vezes, porém, ela só vai fazer isso se ela sentir, de certa forma, que aquela pessoa também vai ter respostas positivas em relação a ela, tá? Então, esse distúrbio, esse transtorno, ele é muito
inconstante, provoca muita inconstância, é muito inconstante as situações que acontecem com quem sofre com transtorno de personalidade borderline. Então, essa instabilidade é o que mais caracteriza aí quem sofre com esse tipo de transtorno.